acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos seus pés, erguemos o seu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Eu convido a igreja para cantar. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Ou erga sua voz e diga nessa manhã: tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás e pra sempre reinarás, prostrados aos seus pés, erguemos o seu santo nome e em adoração nos entregamos a ti.
Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Pega sua voz e diga, ó Santo Deus, ó Santo Deus, só Ele é santo, só Ele é santo, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Vamos orar ao som do teclado, vamos orar, faça uma oração ao Senhor nessa manhã. Agradeça a Deus por você estar aqui, porque você acordou, você chegou até aqui. Agradeça ao Senhor. Vamos agradecer a Deus pelas nossas vidas, agradecer a Deus porque mais um dia o Senhor está nos dando. Glória a Jesus. E o Senhor tem algo especial para a sua vida nesse dia.
Deus criou esse dia para você, para mim. Deus tem algo especial. Deus tem uma bênção para você nesse dia. Porque esse é o dia que fez o Senhor. Esse é o dia que fez o Senhor. Por isso, estamos alegres. Aleluia. Deus criou esse dia. Cada dia que surge é criação de Deus. E Deus criou esse dia. E está permitindo que estejamos aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agradeça ao Senhor pela sua vida. Agradeça a Deus por você estar de pé. Você está de pé. Glória a Deus. Você está de pé. Agradeça ao Senhor por isso. Sem Ele, você não estaria de pé. Mas você pode dizer nessa manhã: eu estou de pé. Glória a Deus. O Senhor me trouxe até aqui. O Senhor fez esse dia para mim. E eu estou na presença dEle de pé. Glória a Deus. Aleluia. Você está aqui nessa manhã, na presença de Deus, sendo abençoado, louvando o nome dEle, porque Ele é poderoso, porque Ele é um Deus forte. E você está aqui nessa manhã, e você está sendo sustentado por Ele. Quem te sustenta é o Senhor. Quem te dá forças é o Senhor. Quem te redimiu da cova foi o Senhor. Quem te tirou do império das trevas foi o Senhor. Quem te deu uma nova vida foi o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você está aqui nessa manhã, na presença de Deus. Aleluia. 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 Muitas ondas se levantaram contra você, mas você está aqui nessa manhã, na presença de Deus, adorando ao Senhor, porque Ele te trouxe até aqui. Ele te conduziu com uma mão muito forte. Uma mão muito forte trouxe você até aqui nessa manhã. Forças você não tem, mas Deus tem te dado forças. Você está aqui hoje de manhã, é um milagre. É um milagre. Porque Deus é fiel. Deus, Ele luta por você. Deus, Ele luta por você. Ele tem lutado por você. Aleluia. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela noite que passamos. Te agradecemos, ó Deus, pela providência do Senhor. Te agradecemos pelos livramentos dessa semana. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez. E cremos que o Senhor ainda vai fazer. Toma as nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos. Fala ao nosso coração agora, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém? Antes de sentar, dê a paz do Senhor ao seu irmão. Dê bom dia. Fale com ele. A Bíblia diz: saudai-vos uns aos outros. Então, fala com teu irmão. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Irmãos, vamos ouvir agora com atenção a palavra de Deus. Fique atento, porque a fé vem e ouvir a palavra de Deus. Sabe por que alguns irmãos estão fracos na fé? Porque, não ouvem.
E quando a Bíblia fala ouvir, irmãos, é ouvir prestando atenção. Não é ouvir por ouvir. Por isso que Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que diz a palavra de Deus. Que os seus ouvidos nessa manhã estejam atentos, abertos à palavra de Deus. E não seja um ouvinte esquecido. Porque bem-aventurado é aquele que ouve e pratica, irmãos. Que você pratique a mensagem dessa manhã, se você ainda não está praticando. Amém? Então, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, que é como uma espada de 2 gumes, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a alma, o espírito, e ali a palavra vai sondar os nossos corações. Você está pronto para ouvir a palavra? Irmãos, tem gente que na hora da palavra dá um sono, não é verdade? Às vezes a culpa é até do pregador, mas nem sempre é do pregador. Mas dá um sono e é uma inquietação, é um comichão. Olha, tome uma decisão nessa manhã. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Vou estar atento ao que Deus vai me falar. Porque a palavra de Deus, irmãos, é o quê? Alimento, amém? A palavra de Deus alimenta a nossa alma. E você está aqui para alimentar a sua alma nessa manhã. A sua alma precisa ser alimentada. Você precisa se encher, alimentar a sua alma. E o que alimenta a nossa alma é a palavra. É a palavra de Deus. E nessa manhã, irmãos, nós vamos falar sobre, o tema da mensagem é o chamado de Deus para a evangelização. Amém? Evangelização, irmãos, é o ato de evangelizar. Evangelizar significa pregar o evangelho. E evangelho significa boas novas. Então, quando nós falamos do chamado de Deus para a evangelização, nós estamos falando do chamado de Deus para pregar as boas novas do evangelho. Eu queria saber, logo aqui de início, quem tem esse chamado de Deus para a evangelização? Levanta a mão, quem tem esse chamado? Alguns não levantaram a mão, eles entendem que não tem esse chamado. Mas eu creio que depois dessa palavra, você vai sair daqui entendendo que você também tem um chamado. Amém? Para a evangelização. Irmãos, esse chamado de Deus é um chamado de Deus, viu, irmãos? É bom frisar isso. Esse chamado não é do pastor. Esse chamado não é da Igreja Batista Missionária. Esse chamado é de Deus. O chamado de Deus para a evangelização, o chamado para a evangelização é de Deus. Não é do pastor. Você não está tratando de um chamado que é de uma pessoa, mas a gente vai falar aqui de um chamado que é de Deus. E quando é Deus que nos chama, a gente precisa estar atento. Amém? Você lembra do menino Samuel, na casa de Eli, ou no tabernáculo? Deus chamou ele a primeira vez, ele não foi. Deus chamou a segunda, ele não entendeu. Aí na terceira, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Pode falar que eu estou te ouvindo. Então, esteja atento ao chamado de Deus, amém? Irmãos, esse chamado, por isso que eu pedi para você levantar a mão, quem tem um chamado. Sabe por quê? Porque esse chamado, quando eu mandei levantar a mão, toda a igreja deveria ter levantado a mão. Aliás, todos os crentes que estão aqui deveriam ter levantado a mão. Sabe por quê? Porque o chamado de Deus para a evangelização é para todos. É para todos. Os irmãos sabiam que tem chamado de Deus que não é para todos os crentes? Tem, pastor? Tem. Tem chamado de Deus que não é para todos os crentes.
Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, esse texto não vai aparecer aí na tela, mas lá na sua casa você confere, está escrito assim: e ele chamou alguns para serem apóstolos. E ele, falando de Deus, e ele chamou alguns para serem pastores. E ele chamou alguns para serem mestres. Irmãos, tem chamado de Deus que não é para todo mundo. Não é todo mundo que Deus chama, todo crente que Deus chama para ser pastor. Pastorear, tomar conta da igreja, não é para todo mundo isso. Pastorear a igreja é para quem tem esse chamado. Tem aquelas pessoas que são chamadas para ensinar a Bíblia, que nós damos o nome a essas pessoas de mestres, os mestres. Nem todo mundo é chamado por Deus para ensinar a Bíblia. Nem todo mundo. Nem todo mundo é chamado por Deus para ser apóstolo, não é todo mundo. Os irmãos estão entendendo? Que tem chamados de Deus que são específicos para determinadas pessoas. E você aí não fique com inveja ou com ciúme dessas pessoas, porque é um chamado. E tem chamado que não é para todo crente. Agora, esse chamado para evangelizar é para todo crente. Isso significa que esse chamado é para mim e para você. Esse chamado é para nós. Então diga assim: o chamado de Deus, pode dizer, para a evangelização é para mim. Amém? Então, entenda isso. Ah, pastor, eu pensei que a igreja, tem um ministério de evangelismo, tem uma equipe de evangelismo, eu pensei que eram esses irmãos só. Não. Apesar de termos aqui um ministério de evangelismo e de missões, e tem pessoas que trabalham nesses ministérios, isso não significa, irmãos, que somente essas pessoas vão fazer o trabalho da evangelização. Não. Porque esse chamado é para todos. Agora, irmãos, se todos os crentes obedecessem a esse chamado, nós teríamos mais crentes no mundo. Amém? Os irmãos concordam comigo? Nós teríamos mais crentes no mundo, mais crentes nas igrejas. Eu sempre digo isso, irmãos. Se cada membro da IBMI ganhasse uma pessoa por ano, no ano seguinte, a nossa igreja teria o dobro de membros. Amém? O amém foi fraco? Vou repetir. Se cada membro da IBMI, ganhasse uma pessoa, uma só, por ano, uma só, que eu acho que não é muito. É muito? Não. No ano seguinte, a nossa igreja teria o dobro de membros. Amém? Amém. Que tal o desafio para o ano que vem? Hein? Agora vai depender de você. Você vai ter que ganhar uma pessoa para Jesus esse ano. Está disposta? Ah, pastor, mas é tão difícil ganhar uma pessoa para Jesus. Irmão, não é tão difícil assim não. Se você tiver vontade, disposição, paciência, perseverança, eu creio que Deus vai te dar uma alma esse ano. Amém? Então diga assim: Deus, me dá uma alma esse ano. Mas você não falou com convicção. Você falou porque eu mandei você falar. Não foi? Mas que você fale com convicção. Diga: Deus, me dá uma alma esse ano. Irmãos, teve um missionário que ele disse assim, ele era escocês. Sabe o que ele disse? Senhor, me dá a Escócia ou eu morro. Ele não pediu uma alma só não, irmãos. Ele pediu o quê? A Escócia toda. E sabe o que aconteceu? Depois que ele fez essa oração, irmãos, Deus mandou um avivamento para a Escócia. E centenas, milhares de pessoas se converteram na Escócia. É só você estudar o avivamento escocês. E vocês vão conhecer esse homem. Era um missionário, pastor. Ele disse: Senhor, me dá a Escócia ou eu morro. Mas ele não fez uma oração assim. Ele fez um clamor, irmãos. Que nós oremos: Senhor, nos dê o Brasil, ou a gente morre. Amém?
Você já fez essa oração? Senhor, me dá o Brasil. Me dá o Brasil, Senhor. Irmãos, fica aí o desafio para esse ano. Para você ganhar pelo menos uma pessoa. Pastor, eu não sei como é que faz. Então, se você quiser ir lá no gabinete, a gente conversa, eu te oriento. Ou eu vou preparar aqui um estudo sobre como evangelizar no dia a dia. Então, você tem obedecido esse chamado? Se você não tem obedecido, você está em o quê? Quem não obedece a um chamado de Deus é o quê? Desobediente. E eu creio que nenhum crente quer ser desobediente. Quer? Você quer ser desobediente? Não. Até porque, irmãos, vai desobedecer a Deus. Não é nem ao pastor que você está desobedecendo. Você está desobedecendo ao próprio Deus. Então, a partir de hoje, se você não tem obedecido esse chamado, você vai se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sei falar. Jeremias disse isso, não foi? Eu sou uma criança. Moisés disse assim: Senhor, eu sou gago. Olha, irmãos, quando Deus foi chamar Moisés começou a colocar um bocado de desculpa. E ele chegou a dizer: Senhor, eu sou gago. Ou seja, em algumas traduções eu sou pesado de língua. Mas Deus: não, olha, Moisés, não é essa, é você mesmo. E Jeremias disse o quê? Eu sou uma criança. Deus aceitou, irmãos, essas desculpas? Não. Diga para quem está ao seu lado: Deus não aceita desculpa. Você pode não saber falar, você pode ser tímido. Deus tem solução para o seu problema. Ele vai te ajudar e você vai ganhar uma pessoa para Jesus, amém? E quando você ganhar essa pessoa, me apresente, viu? Olha, nós estamos em fevereiro. Você tem quantos meses para ganhar uma pessoa? 10 meses, irmãos. 10 meses, amém? Quando você ganhar essa pessoa, aí você me apresenta, tá bom, pastor? Você lembra daquela mensagem que o senhor pregou em fevereiro, primeiro domingo? Olha aqui a pessoa que eu ganhei. Agora só serve depois que depois da pessoa batizada, viu? Porque aí está confirmado. Não é no primeiro dia que você traz a pessoa, já vem me apresentar, não. Depois que a pessoa for batizada, eu já estiver perto do batismo: ó, pastor, essa aqui, ó, está aqui na igreja já há uns 4 meses, fui eu que trouxe, fui eu que evangelizei, ó, tá certo? Amém? Fica aí o desafio, viu? Irmãos, esse chamado de Deus para a evangelização requer, inicialmente, 2 coisas da nossa parte. 2 coisas. Para você obedecer esse chamado, você precisa fazer 2 coisas. Primeiro, ter olhos abertos, e segundo, urgência. Olhos abertos e urgência. Jesus falou sobre essas 2 questões quando ele falou de evangelização. Está lá em João 4:35. Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos. Ele diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Os discípulos estavam dizendo isso. Daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Que tipo de colheita, irmãos, Deus está falando aqui, Jesus está falando? Colheita de mamão, maçã, de banana, de abacaxi, de trigo, de cevada. Que colheita é essa que Jesus está falando? Hein? Irmãos, é colheita de almas. É colheita de almas. Jesus está dizendo aos discípulos: olha, vocês estão muito demorados. Vocês primeiro precisam abrir os olhos. Irmãos, nós precisamos estar de olhos abertos para ver as pessoas que precisam ser evangelizadas. Você está de olho aberto? Você está com os olhos abertos para ver as necessidades, para ver o campo que está branco para a ceifa, né, que já está pronto para a colheita? Então, irmãos, o mundo é o campo, as pessoas é a colheita. Nós precisamos colher almas.
ou pescar almas. Jesus, quando chamou os discípulos, disse: eu transformarei vocês em pescadores de quê? De almas. Você é um pescador de alma? Amém? Você sabe pescar alma? Precisamos nos especializar em pescar almas. Estudar como pescar alma. Fazer treinamento de pescar alma. Amém? Porque somos pescadores de almas, irmãos. As almas estão aí. Quando eu falo almas, irmãos, eu estou falando de pessoas, viu? Vamos evangelizar as pessoas. Pescar as pessoas para Jesus. Então, olhos abertos. Alguns crentes não evangelizam porque estão com os olhos fechados, infelizmente, irmãos. As pessoas passam por ele e ele não vê. Ele está preocupado com outras questões e ele não vê a necessidade das pessoas. Então, Jesus disse para os discípulos: primeira coisa, abram os olhos. Diga assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Ô irmãos, como é triste um crente com os olhos fechados. Estou falando de olhos espirituais. Ele não vê, irmãos. Ele não se preocupa. Ele é indiferente. Para ele, não. As pessoas aí morrerem sem Jesus, isso não traz preocupação nenhuma para ele. Está com os olhos fechados. E a igreja precisa abrir os olhos, amém? Você precisa abrir os olhos, você precisa abrir os olhos. Abra os seus olhos. E agora, tenha urgência. É urgente, irmãos, porque não faltam 4 meses, já é tempo da colheita. Diga assim: é tempo de colheita. A gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? É tempo de colheita. Irmãos, todos ficaram sabendo dessa tragédia lá em Belo Horizonte, da barragem, não foi? Agora eu pergunto: essas pessoas que morreram, será que todas elas tiveram a oportunidade, ou teve alguém que pregou o evangelho para elas? Ou é o evangelho verdadeiro? Né? O evangelho verdadeiro que eu falo. Será que teve? Será que teve alguém? Será que elas ouviram o evangelho? Todas as pessoas que morreram ouviram o evangelho verdadeiro? E a morte, irmãos, olha, veio de uma hora para outra. Elas não esperavam morrer naquele dia, não é verdade? E eu creio, irmãos, eu não posso garantir, mas eu creio que muitas daquelas pessoas não estavam, o quê? Preparadas para morrer. Poderiam estar se algum crente tivesse chegado e pregado o evangelho para elas. Não é verdade? Então os irmãos estão vendo que a qualquer momento acontece uma tragédia, uma catástrofe, e as pessoas morrem. E aí não tem mais oportunidade. Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado a morrer uma, e depois disso segue-se o juízo, que depois da morte não tem mais jeito. E agora? E essas pessoas que morreram lá na barragem? Então, irmãos, é hora de termos esse senso de urgência. Jesus tinha urgência. Jesus ele não perdia tempo, não. Jesus não perdia tempo. Ele estava sempre indo nas aldeias, nas vilas, nas cidades, porque ele sabia que o tempo era curto. O tempo era curto. E Jesus, irmãos, ele tinha os olhos aguçados. Jesus, ele via as pessoas. Ele, por exemplo, ele viu a mulher samaritana lá no poço de Samaria. Ele viu o aleijado no tanque de Betesda. Jesus viu um homem que tinha uma mão mirrada, estava na sinagoga. Jesus viu a tristeza da viúva que tinha perdido o filho único lá na cidade de Naim. Um dia ele me viu e viu você também. Glória a Deus, ele estava atento a gente, me viu e te viu. Por isso que você está aqui hoje, porque Jesus estava de olhos bem abertos para você e para mim. Amém? E os teus olhos estão abertos para verem as pessoas que precisam de Jesus? Então é isso, irmãos. Nós temos que ser iguais a Jesus. E Jesus tinha os olhos sempre abertos. Ele via as pessoas. Jesus tinha essa característica, irmãos. Coisas que os discípulos não viam, ele via. Ele estava atento às necessidades das pessoas. Ele estava atento, ele via os detalhes.
e muitas vezes isso passa desapercebido para nós. Então, os teus olhos, peça ao Senhor, Deus, abra os olhos do meu coração. Tem até uma música que fala isso, né? Como é a música? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver. Olha, irmãos, quem vê Jesus, vê as pessoas, viu? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Pastor, mas eu não... E essas pessoas estão aonde para eu ver? Oh, irmãos, elas estão no seu dia a dia. Elas estão dentro do ônibus que você pega para ir para o trabalho. Elas estão dentro do metrô. Elas estão lá no seu trabalho, que são seus colegas de trabalho. Amém? Essas pessoas não estão longe, não. Não estão na África, não. Estão aqui. Em Salvador, estão no sertão aqui da Bahia. Estão perto da gente, amém? Estão no carnaval. Olha, estão no carnaval, as pessoas estão lá. Só à espera de alguém que fale para elas de Jesus. Elas não estão longe, irmãos. Para você pegar o Evangelho, você não precisa ir para longe. Você pode pegar o Evangelho aqui na Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém? Hein? Salvador. Não é verdade? Você não precisa ir para longe. Você pode pegar o Evangelho aqui no dia a dia, na sua casa, né? Os seus vizinhos, seu bairro. Prega o Evangelho. Sair para longe. A não ser que Deus te chame, aí tudo bem, não tem problema nenhum. Aí você vai para longe. Mas irmãos, quantas pessoas aqui ainda perto da gente não conhecem a Jesus? Não é verdade? Sertão da Bahia está aí. Não é nem longe, é perto. Você chega em Euclides da Cunha em 3 horas e meia, 4 horas, você está em Euclides da Cunha de carro. Quando chegou, você está no sertão. Sertão da Bahia, que é comparado à África. É igualzinho à África, sertão da Bahia. Mesma necessidade que tem na África, tem no sertão da Bahia. Olha, e você precisa viajar. Não precisa falar inglês, precisa? Para evangelizar aqui, precisa falar inglês? Não. Né? Você precisa falar o baianês. E o baianês você conhece porque você é baiano, amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, as pessoas não estão longe. As pessoas estão perto. Você tem tido urgência nessa questão de amanhã, deixa para amanhã. Mas tem uma música que diz assim: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Olha, irmãos, esse negócio do amanhã, aí acontece o que aconteceu na barragem, viu? Amanhã. Não, irmãos, evangeliza hoje, porque amanhã você não sabe se a pessoa vai estar viva ou não, aquela pessoa que você não sabe. Não é verdade? Quem garante que ela vai estar viva? Ou quem garante que você vai estar vivo? Entendeu? Então, não perca a oportunidade. As oportunidades, irmãos, são únicas. Se Bartimeu, irmão, não tivesse aproveitado aquela oportunidade de Jesus passando por Jericó, porque aquela foi a última vez que Jesus passou por Jericó, foi aquela. Aí Bartimeu, estava atento e começou a gritar por Jesus. Nós temos que ter esse tipo de urgência, irmãos. Porque pode acontecer também do fruto estar maduro. Quando o fruto não é colhido, o que acontece, irmãos? Apodrece. Sabia disso? O fruto maduro, não colhido, apodrece. Então a gente tem que ter esse sentimento de urgência. Olhos abertos e urgência. Diga: Senhor, me dá olhos abertos e me dá urgência. Urgência. Senhor, urgência. Irmãos, mais uma coisa a respeito do chamado. Nós estamos falando aqui do chamado de Deus para o quê? A evangelização. Terceira coisa, esse chamado de Deus para a evangelização, irmãos, é um chamado para todos os dias. Amém? Quando eu falo todos os dias, eu estou falando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tradicionalmente, irmão, nas igrejas, principalmente as igrejas batistas, dia de domingo à tarde é dia de quê? Hein? De televisão? Não. É evangelização, irmãos. É evangelização.
Nós temos uma equipes aqui na igreja, que praticamente saem todo domingo à tarde para evangelizar. Agora eu pergunto, é só domingo à tarde? Hein? Não, irmãos. Evangelizar tem que ser um estilo de vida, amém? Então você vai evangelizar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Lá no seu trabalho, no bairro, na vizinhança, em tudo que é lugar, amém? Eita, só 2 irmãs deram amém. Amém, irmãos? Olha o que é que Paulo diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4:2. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Pregue. Amém? Deixa esse texto aí, olha. Pregue a mensagem, ou seja, evangelize. Insista em, ou seja, persevere. Aí tem gente que já desiste, irmão, não é assim. Já desiste. Às vezes o pescador passa a noite toda tentando pegar o peixe, é ou não é? Ou ele joga uma rede uma vez só e volta para a praia, é assim, é? Não, irmãos. Ele já sai preparado para a noite toda ficar na pescaria. Seja no tempo certo ou não. O que é que isso significa? Olha, Paulo está dizendo a Timóteo. Prega o evangelho. Não tem tempo certo, nem tempo errado. É qualquer hora, qualquer tempo, em qualquer lugar. Prega o evangelho. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Prega o evangelho em toda hora, em todo momento. Não deixe de pregar o evangelho. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Amém? Aí precisa você ter paciência também. Mas, irmãos, é um chamado para todos os dias. Não é um chamado só para domingo, à tarde. Ou ocasiões especiais que a igreja faz evangelismo, como Impacto Carnaval. Pastor, já me inscrevi no Impacto. Amém, tudo bem. Mas evangelizar não é só no Impacto, não é só no Carnaval. A evangelização tem que ser o quê? Todos os dias. Não é verdade? Então, você tem que fazer isso todos os dias. É como eu falei, é um estilo de vida, de uma forma natural, no seu trabalho, no ônibus. Quem costuma aqui andar com folheto na bolsa, no bolso? Misericórdia, só. Irmãos, vamos criar esse hábito de andar com folheto? Amém? Cria esse hábito. O folheto é forte, irmãos. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Quem é que pega ônibus aqui todo dia? Ônibus. Pouca gente, está todo mundo de carro. Graças a Deus, aleluia. Mas eu esqueci de perguntar, quem pega metrô aqui todo dia? Quase ninguém pega metrô. Então você pega carro, amém. Glória a Deus, todo mundo tem carro aqui. Eu não perguntei bicicleta, né? Mas, irmãos, aproveite. Dá o folheto para o cobrador, para o motorista, amém? Não dá para dar folheto para o motorista do metrô, né? Porque aí que ele vai fechado lá dentro, né? Acho que não dá, não. Mas dá folheto, amém, irmãos? Pastor, onde é que eu vou achar folheto? Na Rosa de Saron, aí embaixo, amém? Glória a Deus. Irmão, folheto está barato, viu? Folheto não é caro, não. Pega o folheto. Agora carimba o folheto, viu? Fala aí com a Obélia para a gente carimbar o seu folheto com o nome aqui da IBMI, porque senão a pessoa recebe o folheto e vai para onde? Não é verdade? Ela pode acabar indo até para uma seita, porque ela lê o folheto, não sabe de onde é aquele folheto, qual é a igreja. Então é importante que o folheto esteja o quê? Carimbado. Amém? Com a igreja aqui, com o carimbo da igreja. Fale com a secretária Obélia. Obélia, eu comprei aqui 100 folhetos. Dá para carimbar? A gente carimba. Amém? E você vai distribuir folheto. Glória a Deus. Amém? Amém foi fraco. Amém, irmão? Irmão, o que é que custa dar um folheto? Diz assim, olha, Jesus te ama, Deus te abençoe, está aqui um folhetinho. Irmãos, às vezes aquela pessoa está angustiada, está pensando em se matar, e aí pega aquele folheto e se converte. Olha que bênção, irmãos.
Não é verdade? Olha que bênção. Leia o folheto, viu, antes de entregar. Veja se o folheto tem um conteúdo bom. Mas, irmãos, não tem desculpa. E hoje tem também o quê? A internet, não tem? As redes sociais, olha aí. As redes sociais, você pode usá-las para evangelizar. Pode ou não pode, irmãos? Pode muito. Amém? Pode muito. Irmão, não tem desculpa. Estamos na época da tecnologia. Tudo hoje é fácil. Não é proibido no Brasil distribuir folheto. É ou não é? É? Não é. Tem países aí, irmão, que você não pode dar um folheto, porque você é preso. Mas no Brasil ainda temos essa liberdade. Vamos continuar tendo. De dar um folheto, de falar de Jesus. Não é verdade? Então, adquira um folheto. Ou então comece a evangelizar através das redes sociais. Agora, irmãos, esse chamado de Deus para a evangelização requer também, já vimos que requer olhos abertos, requer obediência, mas requer, sabe o que também, irmãos? Amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Vamos ler João 14, 23? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Respondeu Jesus: se alguém, meu Pai o amará. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O que é guardar a palavra? É obedecer. Se você ama Jesus verdadeiramente, você vai atender esse chamado de evangelizar. Se você ama, porque, irmãos, a gente procura agradar a pessoa que a gente ama, é ou não é verdade? E geralmente é assim. Se você ama Jesus, você vai procurar agradar Ele. E o que mais agrada a Deus, irmãos, Ele ver a gente, nós evangelizando. Amém? O coração de Deus fica muito alegre quando Ele vê. Então, se você quer agradar a Deus, se você ama a Deus verdadeiramente, você vai falar de Jesus para as pessoas. Agora, quem ama a Deus, diz a Bíblia, ama também ao próximo. Porque é impossível, João diz que é impossível amar a Deus e não amar o seu próximo. Então, você amando a Deus, você vai amar o seu próximo e não vai querer que ele vá para o inferno, e você vai falar de Jesus para ele. Então, vamos amar, irmãos, amar cada vez mais. Amar a Deus, fazer a vontade dele e amar o nosso próximo. A gente ama o nosso próximo. Nós não queremos ver ninguém indo para o inferno. O próprio Deus não gosta de ninguém indo para o inferno, irmãos. Deus não tem prazer, diz a Bíblia, na morte do ímpio. Irmãos, essa história de que Deus já estabeleceu uns para ir para o inferno, não acredite nisso não, viu? Porque se Deus amou o mundo, se Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus quer que todos se salvem. Amém? Deus quer que todos se salvem. Claro que Ele quer. Ele quer. Agora não depende dele só. Depende da pessoa aceitar Jesus. Porque só entra no céu se aceitar Jesus. Não tem outra maneira de entrar no céu. Mas, irmãos, nós aí temos que amar ao próximo. Por que a gente evangeliza no carnaval? Por quê? Por duas razões. Primeiro, a gente ama a Deus. Segundo, nós amamos aquelas pessoas que estão lá. Porque se nós não amássemos, nós não iríamos lá. Nós não iríamos lá no meio daquela balbúrdia, no meio daquela confusão, no meio daquele povo. Nós não iríamos lá. O que nos move é o amor a Deus, e que esse amor nos faz amar eles também. Uma vez eu falei isso na hora do apelo, irmãos. Eu não tinha programado falar isso. Eu não fico programando o que eu vou dizer antes, na hora do apelo assim. Mas eu falei para eles, tinham assim umas 30, 40 pessoas ali no palco, lá no carnaval. Aí eu disse para eles, olha, sabe o que é quem está aqui? Eles ficaram me olhando assim. Sabe o que é quem está aqui? E eu falei sério com eles, irmãos. Falei sério. Olha, a gente está aqui porque a gente ama vocês. E eu disse assim, olha, a gente poderia estar em outro lugar.
A gente poderia estar no nosso retiro da igreja, né? Dei até uma bronca, como se fosse uma bronca neles. Mas a gente está aqui por causa de vocês. Tomem vergonha na cara. Eu não falei isso não, né? Eu não falei isso porque eu não conhecia todo mundo, não conhecia as pessoas ali. Mas eu disse isso, a gente ama vocês, por isso que a gente está aqui. Senão a gente não ia estar aqui, irmãos, fazendo outra coisa. No retiro espiritual, ou em casa, descansando. Não é verdade? Mas como disse o apóstolo, o amor de Cristo me constrange. Amém? Irmão Jeremias disse, teve uma hora lá que Jeremias disse, eu não vou mais falar, eu já estou cheio de ministério, eu não aguento mais, eu vou me calar, não vou mais falar nada para esse povo. Aí ele diz assim, mas quando eu pensei isso, algo ardeu dentro do meu coração, e eu não pude parar de falar. Amém? Irmãos, o crente que ama Jesus, mesmo cansado, mesmo com luta, ele vai evangelizar, amém? Ele evangeliza, porque isso faz parte do DNA dele. O verdadeiro cristão, irmãos, tem o DNA de evangelismo dentro dele, amém? Não precisa, né, alguém chegar na igreja, chamar, um anjo descer, não, irmãos. Se tornou crente, naturalmente ele se torna um evangelista. Eu entendo assim, que todo crente, naturalmente ele é um evangelista, ou deveria ser um evangelista. Irmãos, quando eu me converti, eu estava com 1 ano ainda de crente, 1 ano só, e veio um irmão lá de Minas Gerais, de uma cidade chamada Mutum, o irmão João de Deus, e ele começou a ir nas igrejas, tal, convocando as pessoas para evangelizar nas festas de largo aqui de Salvador. Festa do Bonfim, festa de Iemanjá, a festa de Santo Amaro, lá na cidade de Santo Amaro. E aí eu estava sentado aqui, como você estava sentado, ele estava aí na frente, a igreja não era aqui ainda, era uma casinha, e ele lá falando. Esse irmão, eu fiquei pensando, esse irmão veio de Mutum. Mutum é longe, irmãos, é uma cidade longe de Belo Horizonte, 8 horas de viagem. Veio para Salvador, para convocar os crentes de Salvador, para evangelizar nas festas de largo. Irmãos, e quando ele, no final ele fez o apelo, e aí, quem é que vai evangelizar comigo? Eu, irmãos, naturalmente eu levantei a mão e entendi que aquilo ali era função minha. Ele me explicou direitinho, né, me falou, e desde então, irmãos, eu tenho entendido assim, que todo crente, e eu não era pastor ainda na época, não era nem seminarista, eu era um membro comum da igreja. E aí eu passei a evangelizar nessas festas de largo. Eu sozinho não, né? Eu e um grupo. Irmãos, eu já evangelizei com um grupo na festa de Iemanjá, essa festa que teve ontem. Já evangelizei na festa do Bonfim. Já evangelizei na festa de Santo Amaro, que tem todo ano lá em Santo Amaro. E aí depois passamos a evangelizar aqui no Carnaval. Mas porque eu entendo que isso é algo natural. Mas tem gente que diz, Deus ainda não me falou. Ô, gente. Ô, meu irmão, Deus ainda não te falou para você evangelizar? Você está enganado. Diga para quem está ao seu lado, você está enganado. Deus já te falou sim. Falou como? Falou. Irmãos, sabe por que a gente fica falando assim? Porque a gente tem esse negócio, não. Se o anjo Gabriel não descer e falar comigo, se não for Gabriel, pode ser Miguel. Olha, nem Gabriel, nem Miguel vai perder tempo para vir falar para você uma coisa que já está na Bíblia há muito tempo. É um chamado que está aqui, irmãos. Então, você pode aguardar o anjo sentado, que ele não vai vir. Você é que tem que tomar vergonha na cara e evangelizar, amém? Diga assim, para quem está ao seu lado, o chamado, nós já temos. Chamado nós já temos. Então, irmãos, agora o que requer é amor, viu? Amor, o amor ao próximo. Uma outra coisa, irmãos, eu falei no início que é um chamado para todo crente. E agora eu digo assim, é um chamado que todo crente está apto a realizar, amém? Porque você pode estar pensando, pastor, eu entendi. É um chamado para todo crente. Só que eu ainda não estou apto a evangelizar.
Ó, irmãos, veja só. Eu não sei qual é o problema que está acontecendo com você. Mas, no geral, o crente normal, se é que tem crente normal, né? Irmãos, ele está apto a evangelizar. E quando eu falo crente normal, eu falo crente que lê a Bíblia, o crente que ora. Sim, pastor, eu não nem leio e nem oro, então, aí realmente, como é que você vai evangelizar, irmão? Você não ora, não lê a Bíblia, como é que você vai evangelizar? Aí é Deus que está perguntando. Aí realmente você fica aí um pouco com as mãos atadas, viu? Você não ora e não lê a Bíblia. Se você for ter uma conversa com um não crente, o não crente começar a querer saber coisa, e você não conhece a Bíblia, você vai ficar no aperto, não é verdade? Então você precisa ler a Bíblia. Irmãos, eu estou falando, ler a Bíblia, não estou falando de ser doutor da Bíblia. Você não precisa ser doutor em teologia para evangelizar. Você precisa ter um conhecimento básico. É o conhecimento que o novo crente tem depois de um ano de novo crente, o da nossa igreja, né? Porque tem novo crente aí que já tem 2, 3 anos que não conhece nada de Bíblia. Mas na nossa igreja, se ele faz o discipulado, ele conhece o básico da Bíblia. Então, com 6 meses, irmão, 3 meses, 6 meses de crente, ele já pode evangelizar. É claro que tem evangelismos especiais, tipo Impacto Carnaval, que aí a gente tem que ter mais cuidado. Por isso, geralmente a gente só leva para Impacto Carnaval com no mínimo 1 ano de batizado. Porque aí a coisa lá é mais séria, é diferente um pouco, não é verdade? Mas no geral, evangelizar no ônibus, evangelizar na praia, né? Você está com 3 meses de crente, 6 meses, e eu sei que tem novos crentes aqui, né? Pode evangelizar, você está em comunhão com Deus, está orando, está em comunhão com o Senhor, nada impede, irmãos. Precisa fazer teologia, é bom que faça para aprender mais, mas não é a falta de um curso de teologia que vai impedir você de evangelizar. Porque o diabo às vezes fica colocando isso na cabeça, ó, você não pode, você não pode, você não pode. Ah, irmãos, não é assim. Não é verdade? Na igreja primitiva, por que a igreja primitiva cresceu tanto e cresceu tão rápido? Primeiro, porque eles eram cheios do Espírito Santo. Segundo, porque todos evangelizavam. Não era só Paulo que evangelizava, nem Pedro, nem os... Todos evangelizavam na igreja primitiva. Todos. Então, você está apto a evangelizar. Sabe por quê? O que é evangelizar, irmãos? É pregar o evangelho. E é também dar testemunho. Atos 1:8, olha o que Jesus disse. Mas receberão poder. Nós vamos analisar esse texto, né, ele por inteiro, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas o quê? O que é uma testemunha? Eu fui no dicionário e diz assim: testemunha, pessoa que relata um fato que viu ou ouviu. Vou repetir, testemunha é uma pessoa que relata um fato que viu ou ouviu. Você que é crente, você é uma testemunha de Jesus, amém? Porque você pode relatar para as pessoas o quê? O que é que você vai relatar para elas? O que Jesus fez na sua vida, amém? A mudança que ele operou, amém? Amém foi fraco, amém, irmãos? Ou Jesus não operou nenhuma mudança na sua vida? Operou ou não operou? Operou. Você pode contar isso para a pessoa: olha, eu era assim, hoje eu sou assim. Pronto, amém? Eu era assim, hoje eu sou assim. Olha, você já evangelizou. Aí dá um texto lá, um texto aqui, né? Quem está em Cristo é nova criatura, né? Solta uns textinhos para a pessoa e tal. Pronto, olha aí. Não é tão difícil assim, irmãos. Até um novo crente pode evangelizar. Até novo crente evangeliza, irmãos. Então, é um chamado que todo crente, no geral, está apto para cumprir. Ok? Então diga assim: eu estou apto a evangelizar. Para obedecer à vontade de Deus. Eu citei Moisés, né? Moisés quis colocar desculpa, Deus não aceitou. Jeremias disse que era muito jovem, Deus não aceitou. Teve um outro lá que disse que era boiadeiro, que cuidava de boi,
Eu não sou profeta, eu cuido é de boi, eu entendo é de boi. Deus disse, mas agora você vai também evangelizar. Amém? Qual é a desculpa? Elias se intocou na caverna e ficou na caverna, e lá, e eu não posso, eu estou depressivo, e eu não sei, só tem eu, e lá, e conversa para lá, conversa para cá, e Deus chegou e disse, que fazes? Aqui, Elias, cai fora da caverna, cai fora da caverna, porque eu tenho 3 coisas para você fazer. Você precisa ungir o novo rei da Síria, você precisa ungir o novo rei de Israel, de Judá, e você precisa ungir Eliseu no teu lugar. Amém? Diga para quem está ao seu lado, irmão, tem coisa para fazer, irmão. Sai da caverna, diga, sai da caverna. Ou você vai passar 2019 todo na caverna, irmão. Não pode, irmãos. Senhor, dá um tempo, eu estou na caverna. Dá um tempo, pastor, eu estou na caverna. Não, ô irmão, peraí. E esse tempo nunca passa. Não é verdade? Pastor, eu quero dar um tempo no ministério. Tá bom, irmão, esse tempo leva 1 ano, 2 tempos, você nunca mais volta. Que tempo é esse? Irmão, não é isso não. Vamos trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar, né? Deixe os seus problemas com Deus, amém? Né? Deus resolve os teus problemas. Deus resolve. Deixa Deus resolver e vai cuidar da obra de Deus, irmão. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo disse, a quem é casado é como se não fosse. Olha, irmãos, o tempo urge. Agora se a gente ficar choramingando, né, mimimi, né, pensando na gente, e os meus problemas, os teus problemas Deus vai cuidar. Cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas. Amém? Porque, irmão, se a gente for primeiro resolver os nossos problemas, para depois evangelizar, aí, meu irmão. Sabe quando é que você vai evangelizar? No dia de São Nunca. Você vai evangelizar no dia 29 de fevereiro, aí você evangeliza. Amém? Ainda teve gente que disse amém. Irmãos, esse dia não existe não, existe? 29 de fevereiro. Ah, vocês me pegaram agora. Mas aí, minha irmã, você só vai evangelizar de quanto em quanto? De 4 em 4 anos. Por isso que ela disse amém. 4 em 4 anos eu estou, pastor. Não, irmão. Não, é dia 30 de fevereiro. 31 de fevereiro agora. Não, irmão. Não é assim não. Deixa as coisas com Deus. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. E não andeis ansiosos por coisa alguma, irmãos. Não. Se a gente for, né? Depois eu vou. Teve um homem que disse para Jesus lá, ó Jesus, eu vou te seguir, tudo bem, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. O que é que Jesus disse? Cai fora, rapaz, não cai mais não. Cai fora, vai embora. Se manda, não cai mais não, não precisa mais não. Ele disse, deixa. Ô pastor, mas Jesus foi tão duro. Por que não deixou o rapaz enterrar o pai? Irmãos, enterro naquela época não era igual ao enterro de hoje não, viu, irmão? Enterro naquela época era 1 semana no mínimo, viu? Então, aquele homem estava dizendo, ó Jesus, eu quero ir contigo, mas tem uma coisa assim, agora no momento mais importante. Aí Jesus, não, eu não aceito não. Irmãos, deixa Deus cuidar da sua vida, amém? Entrega os teus problemas a Deus. E vamos botar, né, arregaçar as mangas e evangelizar, amém? A gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? Não sabe o dia de amanhã, vamos ganhar tempo, irmãos, né? Então você está apto para cumprir, viu? Apto para cumprir a evangelização. Agora, irmãos, para cumprir esse chamado de Deus para a evangelização, cumprir de uma maneira eficaz, é necessário estarmos cheios do Espírito Santo. Amém? Não é que um crente que não seja cheio do Espírito Santo, não é que ele não possa evangelizar, ele até pode. Só que ele vai ter mais dificuldade, vai demorar mais, né? Agora um crente cheio do Espírito Santo, é mais rápido. Atos 1:8 diz assim, Atos 1:8.
Eu vou voltar ao texto, né, que nós lemos já. Agora eu vou chamar a atenção para um outro detalhe aqui desse texto. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Irmão, Jesus estava dizendo aos discípulos, olha, eu vou mandar vocês para evangelizar, mas vocês fiquem em Jerusalém, primeiro, até que do alto sejais revestidos do poder. Então, mas receberão poder. E meus irmãos, quando eles receberam poder, foi diferente, foi ou não foi? Porque antes, irmão, deles receberem poder, o que que acontecia? Vou pegar o exemplo de Pedro, mas que serve para os demais também. Pedro, antes de receber o poder, a Bíblia diz que ele negou a Jesus diante de quem? De uma criada. Foi ou não foi? Não está isso na Bíblia? Não tem esse fato? Que ele negou Jesus. Jesus já estava preso e teve uma criada que estava lá perto e disse assim, olha, você é um deles. Você é um deles. Aí Jesus disse o quê? Pedro disse o quê? Não sou não. De maneira não. Não sou. Agora, irmãos, Pedro, no dia de Pentecoste, é cheio do Espírito Santo. Aí o que acontece? Ele vai na mesma cidade, Jerusalém, prega o evangelho, ele e os demais discípulos são presos, levados diante do conselho e do sumo sacerdote, que os ameaçam dizendo assim, olha, é o seguinte, se vocês continuarem pregando o evangelho aqui, falando desse Jesus aqui, nós vamos vamos prender vocês e matar vocês. Agora, olha a resposta de Pedro. Pedro agora, o mesmo Pedro, agora só que cheio do Espírito Santo. Sabe o que ele diz lá em Atos 5? Olha o que ele fala. Ele fala para todas as autoridades do judaísmo. Ele diz assim, saibam de uma coisa. Eu vou dizer uma coisa a vocês, presta atenção. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Palmas para Jesus, amém? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Em outras palavras, nós não vamos ficar calados. Irmãos, um homem que tinha negado Jesus diante de uma serva, de uma empregada, diante de uma criada, agora diante do sumo sacerdote, sendo ameaçado de morte e prisão, ele diz assim, importa obedecer a Deus do que aos homens? Qual foi a diferença, irmãos? Ser cheio do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que em trabalhos, principalmente em trabalhos especiais como esse do Impacto Carnaval, a gente tem o quê? Nós estamos em 40 dias de quê? Jejum e oração, amém? Você tem jejuado esses dias? Principalmente você que vai para o Impacto Carnaval? Jejue, viu? Não é que você tenha que jejuar os 40 dias. Se você puder jejuar os 40 dias, amém. Mas nem todo mundo tem essa condição de jejuar 40 dias seguidos. Principalmente se for aquele jejum total, né? Mas, irmãos, fazer um jejum parcial, todo mundo tem condições de fazer, não tem? Você está jejuando? Então, jejue, viu? Jejue, porque vamos para uma batalha. Mas, se chegarmos lá cheios do Espírito Santo, o diabo tem que sair da nossa frente, porque se ele não sair, coitado, vai ser atropelado. Amém? Vai, a gente leva ele com tudo, passa por cima, né? Passa por cima, ele nem vai ver quem foi. Agora precisa estar o quê? Cheio do Espírito Santo. Então eu queria convocar aqui os irmãos, porque quando começou os 40 dias eu não estava aqui, eu estava de férias. Então eu queria fazer aqui, abrir esse parênteses, e convocar a igreja ao jejum, viu? Faça um jejum, pode ser domingo de manhã, ou um dia da semana, o melhor dia propício para você. Pode ser um jejum total, você se abstém de tudo. Pode ser um jejum parcial, só com água. Pode ser aquele jejum só de você ficar comendo só verdura, né? Jejum de Daniel, não é verdade? Jejum de Daniel, você jejua, né? Jejum de Daniel. Pode ser aquele jejum que você tira o seu alimento preferido. Durante 40 dias eu não vou tomar Coca-Cola. Eita. Para uns é terrível isso, viu? Mas serve ou não serve? Teve uma vez, irmãos, que eu fiz jejum de pão. Meu Deus. 40 dias sem comer pão, para mim foi
Foi difícil, mas eu venci. Glória a Deus. Não comi pão. Então, abra a mão de um alimento que você gosta. Feijão. Feijão, né? Farinha. Ah, pastor, aí o senhor está me pedindo demais. Comer sem farinha, eu não consegue, sim, em nome de Jesus você vai conseguir. E quando você terminar esse jejum, você vai estar cheio do Espírito Santo. Amém? Agora faça o jejum de coração, viu? Não adianta fazer o jejum e estar quebrando o pau dentro de casa com a esposa, com o marido. Aí, mas que jejum é esse? Aí Deus falou lá para o povo de Israel: olha, esse jejum que vocês estão fazendo aí não me interessa não, viu? Que jejum é esse? Vocês estão jejuando e ao mesmo tempo estão no pecado? Não, irmão. Jejum, ele só funciona quando você está com a vida em santidade. Amém? Mas jejuando e fazendo as coisas erradas, esse jejum aí você está passando fome, não adianta nada. Viu? Tem que jejuar de maneira correta. Amém? Então, você tem que estar diante de Deus, né? Cheio do Espírito Santo. Uma outra coisa, irmãos, o chamado de Deus para a evangelização, né? A salvação das pessoas está ligada diretamente a esse chamado. Sabe por quê? Porque lá em Romanos 10, 13, Romanos 10, de 13 a 15, diz o seguinte, ó. Esse chamado nosso está ligado diretamente à salvação das pessoas. Por quê? Porque está aí escrito, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo bem. Agora Paulo pergunta, né? Paulo faz uma pergunta. Como, pois, eles vão invocar aquele que não crê? Tudo bem, isso é lógico, né? Como é que eles vão invocar uma pessoa que eles não creem, nunca ouviram falar? Não tem como. Agora, olha a terceira pergunta. E como? Essa é importante. Olha, essa é fundamental. E como eles vão crer? Naquele de quem não ouviram. Realmente, não ouvi falar, vou crer. Agora, olha essa outra. Essa aqui é. E como ouvirão? Pergunta para quem está ao seu lado, vê se ele tem uma resposta. E como ouvirão se não há quem pregue? Pergunta aí. E como as pessoas vão ouvir? Pastor, aí eu também não sei. Mas como é que eles ouvirão se não há? É lógico ou não é? Como é que eles vão ouvir, irmão, se não há quem pregue? Bem, mas aí Deus providenciou pessoas para pregar. Quem são essas pessoas? Quem é essa pessoa? Não diga nós não. Diga eu. Diga eu. Eu. Amém? Eu sou convocado. Eu sou convocado. Eu sou convocado. Então, irmãos, se nós não pregarmos, as pessoas não vão ouvir. Se elas não ouvirem Jesus, não vão invocar. Se elas não invocarem, não vão ser o quê? Salvas. Olha aí, olha a consequência. Olha a consequência. E as pessoas vão para onde? Sem Jesus vão para onde, irmãos? Para o inferno. Pastor, mas eu preguei, a pessoa não aceitou. Mas aí não é mais problema seu, viu? Olha o que está escrito lá em Ezequiel. Olha o que é que Deus falou para Ezequiel, irmãos. Olha o que é que Deus falou para Ezequiel. Ezequiel 33, 7 a 9. Filho do homem. Chamou Ezequiel de filho do homem. Ó, filho do homem. Eu coloquei você como uma sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele vai morrer, que ele morrerá, e você não falar para dissuadir-o de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Mas se você de fato advertir o ímpio, para que se ele desvie os seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da sua. Irmãos, quando a gente lê esse texto aqui, a gente coloca as nossas barbas de molho, viu? Amém? É bom prestar atenção nesse texto, viu? Ele está dizendo para Ezequiel, olha Ezequiel, se o ímpio morrer, e você não advertir, você como sentinela, ele vai morrer, vai para o inferno, mas você vai ser responsável. Agora, se você pregar o evangelho e ele não quiser ouvir e morrer, o problema é dele. Você está livre.
E aí, irmãos, como é que fica agora? Ó, nós somos o quê? Sentinela. Diga assim, eu sou um sentinela. Qual é a função do sentinela? Uma das funções? Vigiar e avisar o perigo, amém? Avisar o perigo, o sentinela fica atento, irmãos. E aí quando a gente está evangelizando, falando de Jesus, a gente está advertindo, ó, cuidado, né? Cuidado, se você morrer sem Jesus, é difícil, vai para o inferno. Lá no carnaval, irmãos, a gente vai avisar as pessoas, olha, é isso. Bom, elas já estão o quê? Avisadas, amém? Lá, quando chegarmos no céu, o pessoal que estava no impacto de carnaval, não aceitou Jesus, está no inferno, eles vão poder culpar a gente? Não, eles foram avisados, o Sal da Terra teve lá e avisou, ó. Esse já vai ser agora o 20º ano que a gente vai avisar eles. Cuidado, que se morrer aqui no carnaval vai para o inferno direto. Morrer sem Jesus vai para o inferno. Amém, irmãos? Essa é a função da igreja, irmãos. É sua função. Você até canta, não canta? Como um farol. Você não canta assim? Para que serve o farol, irmãos? Hoje não serve mais para nada, praticamente um farol, né? Mas antigamente o farol servia para quê? Por exemplo, farol da Barra. Aquele farol aceso e tal. Naquela época os navios não tinham o equipamento tecnológico que tem hoje para por eles serem guiados. E eles dependiam de quê? Os navios que viajavam pela costa dependiam de quê? Dos faróis. E os irmãos sabiam que esse farol da Barra, irmãos, tem muito navio afundado ali naquela região, porque aquela região diz que era, né? Ainda é, mas na época que não tinha os instrumentos tecnológicos, afundou muito navio ali. Porque ali tem muitos arrecifes ali, tem muita pedra ali, e tem muito navio afundado ali. E aí construíram o farol, justamente para guiar o navio. Irmãos, você é um farol, amém? Você é uma lâmpada no meio da escuridão. Quando o Sal da Terra chega no Pelourinho, o Pelourinho fica iluminado. Amém? É uma luz forte que chega naquele lugar, irmãos. Porque nós somos a luz do mundo. Então, se nós não obedecemos, se você não obedecer esse chamado, o ímpio vai morrer no seu pecado, mas você pode ser considerado culpado, viu? Desse pecado. Vamos ter cuidado. Vamos, para terminar, caminhando. Irmãos, eu coloquei assim, é impossível, aí botei, é impossível, quase impossível, um crente verdadeiro não atender esse chamado. É como eu falei no início, irmãos, eu não consigo entender como é que um crente verdadeiro não atende a um chamado desse de evangelizar, porque como eu falei, isso deve estar no DNA do cristão, o sangue, deve estar no sangue, né? DNA. Pastor, eu tenho medo. Pastor, eu sou tímido. Pastor, olha, nada disso é desculpa, irmãos. Nada disso é desculpa. Deus não vai aceitar desculpa. Irmãos, e quando eu falo evangelizar, é porque hoje o tema é esse, né? Evangelismo. Mas eu estou falando de você se envolver no serviço do Senhor, viu? É você se envolver na obra, em algum ministério da igreja. Você está servindo a Deus em que área, em que ministério? O que é que você faz? O que é que você tem feito para Deus? Nada. Irmãos, crente sem fruto, a Bíblia diz que corta, viu? A árvore, o machado já está posto na raiz da árvore, viu? A árvore que não dá fruto é cortada. Cuidado. Crente tem que frutificar. E um dos frutos que ele dá é na evangelização. Então, se encha do Espírito Santo. Por último, irmãos, o chamado de Deus para a evangelização é um chamado de renúncia. Vamos ler aqui a respeito de um chamado. Que chamado maravilhoso esse, irmãos? Foi o chamado de Isaías. Isaías 6. Isaías 6. Olha o que diz aqui. No ano em que o rei Uzias morreu. O rei Uzias, irmãos, era o rei de Judá, viu? Um bom rei. Só que no final da vida dele, ele se orgulhou demais. Deus atacou ele com uma doença e ele morreu da doença, viu? Mas presta atenção aqui. E ele era um bom rei, rei Uzias. No ano em que morreu
no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Olha, irmãos, a morte do rei Uzias abalou Isaías. Abalou Isaías. Porque Isaías, o profeta, era amigo do rei Uzias, eram amiguíssimos. Isaías orientava o rei Uzias, orientava desde que Uzias era pequeno. E naquela época as crianças, né, podiam governar, contanto que tivessem um tutor, mas já podiam se tornar reis assim e tal. E Isaías ajudou o Uzias. E quando Uzias morreu, isso foi um baque para Isaías. Foi um tempo de dificuldades e de lutas para o profeta Isaías. Mas irmãos, não é nessas épocas que Deus nos visita mais? Você sabia disso? Quando você está passando por maior provação, pode ter certeza, é o tempo que você mais vai receber visita de Deus, viu? Porque quando tudo está bem, né? Deus olha assim, não, meu servo está bem, nem vou lá, deixa ele lá, está bem. Mas quando está numa provação, numa luta terrível, aí Deus vem para pertinho de você, amém? O que aconteceu no ano em que o rei Uzias morreu? O que aconteceu com o profeta? Ele viu quem? Ele viu quem, irmãos? O Senhor, amém? Irmãos, ver a Deus, hein? É claro, irmãos, que ele viu a Deus de uma maneira que podia ser vista, né? A Bíblia diz que nenhum homem pode ver a Deus como ele é e ficar vivo. Mas ele viu a Deus lá da maneira que podia ser visto. E viu a Deus aonde? Assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste encheu o templo. Ele viu Deus no céu. Acima dele estavam, além de ver Deus do céu, ele ainda viu o quê? Serafins. E cada um tinha o quê? 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Por que eu quero que serafins cobriam o rosto? Para não ver a face de Deus, né? Não pode ver a face de Deus. A face de Deus é santa. Cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés. Porque naquela época, irmãos, os pés eram símbolo de sujeira, né? As pessoas tinham que lavar os pés, cobrir os pés. E com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. Amém? Irmãos, isso mudou a vida de Isaías, amém? Irmãos, todo crente precisa ter uma experiência dessa, viu, amém? Todo crente precisa ter uma experiência dessa. Esse é o chamado de Isaías. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, simbolizava, né, incenso, a presença de Deus. A Isaías, irmãos, quando viu a Deus, viu a santidade de Deus. Porque antes, irmãos, Isaías se comparava com os outros. Eu sou melhor do que fulano. Eu sou melhor do que ciclano. Eu estou bem, viu? Porque eu estou melhor do que fulano. Mas, irmão, na hora que Isaías se comparou com Deus, na hora que ele viu a santidade de Deus e comparou com a dele, o que é que ele disse? Aliás, ele não disse. O que é que ele fez? Ele gritou, não foi? Gritou ou não gritou? Então gritei. O que é que ele gritou? Ai de mim, estou perdido. Ele pensou que ia morrer, irmãos. Esse ponto, agora acabou minha vida. Eu vi a Deus, a santidade de Deus, sou pecador, só tenho algo que pode quando eu vou morrer. E ele diz assim, ele confessou. Irmãos, quando a gente sente a glória de Deus na nossa vida, a gente confessa pecado, viu? Crente que experimenta o poder de Deus vai confessar pecado. Se você ainda não confessou o seu pecado, é porque você não viu a glória de Deus na sua vida. Porque na hora que ele viu a glória de Deus, ele confessou. O que é que ele confessou? Parece que tem uma tradução que diz assim: eu sou uma pessoa de boca suja. Aquela tradução bem popular. Olha, crente não pode ter boca suja não, viu? Se você tem boca suja, lava com sabão. Sabão do céu, amém? Sabão do céu. Sou um homem de lábios. O que é que ele quis dizer com isso, irmãos? Ele quis dizer o seguinte: olha, eu faço fofoca, eu fico falando da vida dos outros, eu fico falando bobagem, besteira, fico aí falando mal de todo mundo, ó. Fico dando palavrão. Isaías, viu, irmão? Isaías, imagine. Isaías, eu sou um homem de lábios impuros e vivo, e pior, e vivo também no meio de um povo que não é brincadeira. Povo de boquinha suja. Aquele povo de Israel, povo. Murmuração, tinha muita murmuração naquela época, viu, irmão? Muita murmuração, reclamação. Mas ele diz assim: mas eu vi, os meus olhos viram o rei,
o Senhor dos Exércitos. Amém? Tem solução? Tem. Amém? Diga para quem está só. Tem solução. Tem solução. Sabe o que o serafim fez? O serafim, irmão, pegou uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Isaías, eu vou resolver o seu problema agora. Olha, irmão, pegou aquela tenaz e veio e tocou na minha boca. Amém? Glória a Deus. Tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Amém? Deus está preparando aqui o servo dele para atender ao chamado. Ó, irmãos. Está vendo? Deus está preparando. Deus está te preparando, amém? Ó. Será que isso foi literal, irmãos? Eu acho que não, né? Pensou? Uma tenaz de brasa viva tocar na boca de Isaías, coitado. Né? Mas foi um agir espiritual na vida de Isaías. E agora, irmãos, Isaías já, com a boca limpa, santificado. Aí Deus faz uma pergunta. E é uma pergunta que Ele está fazendo aqui hoje de manhã. Para todos nós. Olha que pergunta. Qual foi a pergunta? Quem enviarei? Irmãos, essa pergunta está sendo geral, né? Quem enviarei? Quem irá por nós? Nós? Não é Deus que está falando, por que ele usa nós? Por que no plural? Quem irá por nós? Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? Quando a gente vai evangelizar, a gente está indo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai está com a gente, o Filho está com a gente, o Espírito Santo está com a gente. Amém? Amém. Glória a Deus, amém? Amém. É a Liga da Justiça. Não tem negócio aí, a Liga da Justiça? É da Justiça, né? Glória. É mais do que a Liga da Justiça. Está com a gente, amém? Amém? Glória a Deus. Quem irá por nós? Agora, irmão, Deus forçou Isaías? Isaías, você vai, viu? Você vai. Não, Deus está perguntando, quem vai? Quem vai? Quem irá por nós? Agora, irmão, Isaías agora, né? O homem de Deus agora, já trabalhado. O que é que ele diz? Eis-me aqui, envia-me. Amém? Eis-me aqui, envia-me. Qual é a resposta que você vai dar para Deus nessa manhã? Fique de pé. Fica de pé. Você que vai decidir, viu? Eis-me aqui, envia-me a mim. Você já atendeu esse chamado de Deus? Olha, eis-me aqui, envia a mim. Você está disposto a se deixar, né, nas mãos do Senhor? Ele tem um chamado na sua vida. Vimos isso nessa manhã. E não importa como você está, no sentido de você está com problema? Não, isso não é empecilho. Está com dívida? Não é empecilho para evangelizar. Seu marido não é crente. Pastor, quando ele se converter, irmãos, não é obstáculo. Sua esposa não é crente. Não é obstáculo, irmãos. Não existem obstáculos para nós pegarmos o evangelho. As oportunidades estão aí, né? O mundo está aí, basta a gente querer. Então, você vai dizer, né? Se você quiser dizer, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Amém? Feche os seus olhos. Esteja orando. Esteja orando. Você está envolvido já no serviço do Senhor? E com relação à evangelização, como é que está? Deus te trouxe nessa manhã aqui para te falar, né, sobre isso.
o chamado de Deus para a evangelização. O profeta foi tocado, por Deus com as brasas do altar. Glória a Jesus. Deus quer realmente um povo missionário, uma IBMI missionária. Ele quer ver crentes, evangelistas, missionários. A obra é grande, poucos são ceifeiros. Se você não se dispuser nessa manhã, se você não atender esse chamado, Deus vai levantar outros, mas você vai perder a oportunidade. O trabalho pode ser realizado em qualquer lugar, em qualquer época. Pode ser feito, a evangelização não tem limites. Você pode ser um atalaia, um vigia, alertar as pessoas que estão aí no mundo de que elas estão correndo um grande perigo. Então Deus deixou a igreja aqui na terra para isso, irmãos, para evangelizar. Essa é a razão da igreja estar na terra. Essa é a razão de você estar aqui na terra. Se disponha ao Senhor. Deixe os teus problemas nas mãos do Senhor. Confia nele e ele vai agir. Fale com Deus nessa manhã. Talvez você esteja sendo uma árvore que não dá frutos. Você não tem feito muita coisa, ou nada, às vezes não faz nada. As oportunidades estão tendo. Além das oportunidades que você tem no seu dia a dia, tem as oportunidades que você tem na igreja, ministérios que você pode ocupar. Tem os trabalhos de evangelismo na igreja, tem os trabalhos especiais. Vem aí o impacto de carnaval. E mais uma vez você ainda não se decidiu. Mais uma vez você está colocando uma desculpa para não participar. Vem aí as viagens missionárias, viagem para o sertão. Você também não se dispõe. Você também diz que não tem tempo. E é isso e aquilo. E quando é que isso vai acabar? Pode acabar hoje. Se você disser, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está esperando a disposição da igreja, a sua disposição. Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. E realmente, a partir daquele dia, Deus usou muito o profeta Isaías. Deus usou muito. Deus tem misericórdia de nós nessa manhã. Temos muitas vezes fechado os nossos olhos, sido insensíveis ao clamor do mundo, das pessoas que estão morrendo sem Jesus. Temos nos preocupado com os nossos problemas. Temos nos preocupado com a gente mesmo. Deus. Nos perdoa por esse egoísmo. Jesus não se preocupou com ele. Não se preocupou com o bem-estar dele. Paulo não se preocupou com ele. Pelo contrário. Paulo, ele diz que o viver era Cristo, morrer era lucro. Paulo diz que importava que ele continuasse vivo para fazer a obra de Deus. Deus nos perdoa. Temos sido negligentes, acomodados, irresponsáveis. Mas nessa manhã, Deus, queremos falar como Isaías. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos. Nos envia, Senhor. Ó Deus, toca no nosso coração. Deus, toca com brasas do altar no nosso coração. Tira de nós a frieza espiritual. Tira de nós, ó Deus, a acomodação. Desperta o nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus.